hoje escolhem a ti. A hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como estás e o adore. Vem, como estás diante de Deus. Vem. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém, tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém, tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Eu vou fazer uma leitura, Lucas capítulo 12, e essa passagem relata uma parte, né, da revelação do nascimento de Jesus. E enquanto eu estava cantando essa música, eu pensei que a gente só pode chegar diante dele da forma como a gente está hoje, igual essa música diz, vem, justamente porque Jesus um dia nasceu, porque ele cumpriu a promessa de Deus, ele é aquele que nos dá livre acesso a Deus, ele veio, ele morreu em nosso favor, então por isso que a gente tem liberdade para chegar diante de Deus da forma como a gente está hoje de manhã, e a gente precisa celebrar isso, né? Então, eu vou ler essa passagem que relata uma parte do nascimento de Jesus, da revelação, e vamos ouvir. Lucas 2, de 8 a 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Amém. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos,
sentar. Bom dia, pessoal. Bom dia, crianças. Isso mesmo. Muito obrigado. É assim que eu gosto. Gente, eu preciso terminar uma história que eu comecei na semana passada, não é verdade? Fiquei devendo uma história para vocês. Eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? Diz assim: então Maria confiou em Deus, mais do que os seus olhos poderiam ver. E ela acreditou e disse: eu sou uma serva de Deus. O que Deus me mandar fazer, eu farei. E aconteceu exatamente como o anjo tinha dito. 9 meses depois, Maria estava pronta para ter o seu bebê. Naqueles dias, Maria e José fizeram uma viagem até Belém, a cidade de onde era o rei Davi. Mas, quando eles chegaram à pequena cidade, encontraram todos os quartos e hotéis cheios. Todas as camas estavam ocupadas. Vão embora, o dono da hospedaria disse. Não há nenhum lugar para vocês. Onde eles iriam ficar? Onde o bebê ficaria? Mais tarde, o bebê chegaria. Eles não conseguiam encontrar nenhum lugar, exceto um velho estábulo, velho, prestes a cair. Então, eles ficaram onde as vacas, os patos, os cavalos e os burrinhos estavam. E lá, no estábulo, entre as galinhas, os patos, as vacas, os burrinhos e os bois, no silêncio da noite, Deus deu ao mundo seu maravilhoso presente. O bebê que mudaria o mundo nasceu, seu bebê menino. Maria e José o embrulharam e o aqueceram. Eles fizeram uma cama de palha macia, usando o coxo que alimentava os animais como um bercinho. E eles contemplaram, maravilhados, o grande presente de Deus, envolvendo-o com roupas dobradas e colocando-o em uma manjedoura. Maria e José o chamaram de Jesus, Emanuel, que significa Deus está vivendo conosco, porque certamente ele estava e o grande presente de Deus havia chegado. E no ano que vem eu conto mais, tá bom? Oh, noite santa de estrelas.
que o Senhor se revelou para nós, Pai, que o Senhor foi obediente, veio a esse mundo, Pai, nasceu, cresceu, Deus, e viveu uma vida aqui, para que a gente pudesse te conhecer, Deus, e sermos conhecidos pelo Senhor. Te louvamos, Pai, por essa verdade e agradecemos, porque é isso que o Natal representa para nós, Pai. Cristo no mundo, Emanuel, Deus conosco, Pai. Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? Cultos de Natal, Páscoa e datas assim sempre foram uma luta para mim. Por quê? Eu sempre me pegava desesperado, tentando pensar assim: Natal é igual todo ano, então eu preciso fazer uma pregação diferente, tem que ser uma coisa, sair do mesmo, e ficava aquela angústia, aquele peso, e tudo mais. Mas esse ano foi diferente. Esse ano, na nossa casa, a gente tem um momento na educação dos meninos que a gente chama de apreciação artística, onde a gente observa, analisa algumas obras de arte. E esse mês de dezembro, na preparação do Advento com eles, nós estudamos esse livrinho aqui, do Alistair McGrath, sobre a encarnação. E esse livro apresentou algumas obras de arte, alguns insights muito interessantes para desenvolver o nosso imaginário cristão e para desenvolver a nossa apreciação do belo. Então, o que nós teremos hoje é quase que uma citação na íntegra de várias partes desse livro. Com qual objetivo? Nos levar a refletir sobre o mesmo Natal, que tem sido celebrado há mais de 2000 anos, a apreciar o belo e enxergar naquilo que os nossos antepassados viam como belo e como expressão de fé, lições para os dias de hoje. Tá bom? Então eu vou fazer a leitura de muitas partes e que Deus nos dirija durante todo esse processo, tá bom? Se alguém quiser depois, pesquise sobre esse livro. É uma trilogia, tá? São 3 livros, vale muito a pena, tá? Quem é Jesus Cristo? Por que ele é tão importante?
Simplesmente não podemos evitar essas perguntas, nem nos esquivar da necessidade de respondê-las, para nós mesmos ou para aqueles de fora da igreja. Por que os cristãos acreditam que Jesus de Nazaré detém a chave para o mistério de Deus e o destino da humanidade? Por que não qualquer outra pessoa ou alguma ideia eterna, totalmente desvinculada do mundo, da vida humana e da história? Até mesmo nos evangelhos, Jesus provoca surpresa, admiração, espanto e até mesmo coragem naqueles que o veem e que o ouvem. A mente e a linguagem humanas jamais conseguiram realizar a tarefa de dar sentido a esse homem ímpar, inigualável. É muito mais fácil identificar formas inadequadas de falar e pensar sobre ele que fazer justiça às suas palavras e formas de agir. Portanto, que forma de conceber Jesus é mais fiel ao registro dos evangelhos? Que modo de retratá-lo parece mais adequado para preservar e englobar o complexo testemunho do Novo Testamento quanto ao seu impacto na vida das pessoas? Enquanto a igreja se defrontava com Jesus de Nazaré, houve um despertar, um doloroso reconhecimento de que seria impossível fazer total justiça à sua identidade e relevância. O importante é identificar o que realmente interessa. Pois, para aumentar nosso apreço por Jesus em nossa adoração e oração, precisamos limitar nossa compreensão da sua identidade. É necessário focar a melhor forma de visualizar sua relevância e localizá-lo no complexo mapa que representa o relacionamento da humanidade com o divino. Então, qual é essa fonte? E por que ela é importante e genuinamente proveitosa para nós, cristãos? A resposta é encarnação. Ela fala de um Deus entrando nesse mundo confuso e caído onde nós habitamos. Convida-nos a pensar que uma janela foi aberta para sermos de Deus. Uma porta para entrarmos na presença de Deus. E como ele faz isso? A doutrina da encarnação conta-nos que é nesse homem notável e por intermédio dele, Jesus de Nazaré. Mesmo para aqueles que, por meio da pregação, da liturgia da igreja, o dia a dia, sabe, já se acostumaram com a ideia, esse fato, a encarnação, ainda é surpreendente, possivelmente até desconcertante, incômodo. Hoje, queremos envolver nossas mentes, como Inácio de Loyola diria, a visão da imaginação, ao explorar, relembrar e apreciar um pouquinho do que levou a igreja a demonstrar sua fé, esperança nessa ideia extraordinária, brilhante, ousada, ou seja, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Quando pensamos no cumprimento das profecias, nós lembramos de Marcos, capítulo 8, versículo 27, quando Jesus diz: quem dizem os homens que eu sou? Nós já falamos disso na nossa série de Marcos. Mas a pergunta de Jesus para os discípulos, ela ainda retém um poder de desafio para nós hoje. O discipulado da mente, que obviamente se espera de todos os cristãos, convida-nos a reconsiderar o nosso conceito de Jesus. A narrativa do Evangelho de Jesus nos convida a deixar de lado nossos preconceitos e pressupostos para focar o que os discípulos viram e ouviram, os eventos e ações que de forma clara queriam passar para nós, a fim de que pudéssemos reviver suas experiências e compartilhar suas conclusões. Precisamos lembrar que a história de Jesus de Nazaré não é contada sozinha. Para aprofundar na identidade e relevância de Jesus, precisamos contar outras histórias também. Elas se entrelaçam, se misturam e fornecem um pano de fundo para entendermos o contexto e dar sentido ao que Jesus perguntou para os seus discípulos. Uma dessas histórias diz respeito à criação do mundo por Deus. Outra fala do chamado de Israel pelo seu Senhor. E uma terceira conta sobre a longa busca do homem por sentido e relevância. A história de Jesus, ela faz uma intersecção
com todas elas. Especialmente ela é o cumprimento de todas elas. Pois, chegando porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, humilhasse, pisasse, mas para que salvasse o mundo. Jesus é o foco, a partir do qual todas as outras histórias devem ser vistas e em quem, por fim, tudo converge de uma maneira maravilhosa. Rapidamente, vamos olhar um pouquinho para essas histórias. Uma grande cidade egípcia chamada Alexandria, famosa, conhecida por uma sofisticação intelectual e filosófica. Muitas escolas de pensamento fundadas nas ideias de Platão defendiam ali a existência de um mundo ideal. Um mundo além do mundo das aparências. Mas como esse reino misterioso e elusivo poderia ser conhecido ou, ainda mais, admirável? Como se poderia entrar nesse mundo? Uma importância cada vez maior passou a estar ligada à ideia do logos. Um termo grego que significa palavra ou verbo. Referindo-se a quê? Referindo-se a algo, ou talvez alguém, que pudesse mediar esses dois mundos tão diferentes, mas tão conectados. Porém, como esse abismo seria atravessado? Quem traria esse reino ideal para o nosso cotidiano, para a nossa realidade? Ou, quem levaria as pessoas da ordem do presente para o mundo ideal que está além, para esse misterioso Logos? João capítulo 1 diz, o verbo, a palavra, o conceito de realidade, o conceito misterioso, se fez carne e veio até nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o cumprimento de uma esperança, inclusive filosófica, de existência. Em Alexandria também existiu uma comunidade de judeus muito cultos, muito inteligentes e bem cientes, bem informados da importância da questão levantada pela filosofia grega, embora eles fossem muito fiéis à forma deles verem o mundo. Para eles, o conceito da lei era muito importante. A lei, para eles, representava a vontade de Deus, o padrão supremo de vida e o verdadeiro objetivo da natureza humana. Todavia, alguns sabiam que a lei não representava o estado final das coisas, mas um estado temporário, passageiro, a caminho de algo ainda melhor. Eles esperavam o cumprimento da lei pela culminação das esperanças de Israel. Sabem quem? O Messias, no ungido de Deus. Eles esperavam um novo profeta, que seria como Moisés, conheceria Deus face a face. Esperava-se um novo rei, que restauraria as fortunas do grande rei Davi. Um novo sacerdote viria da linhagem de Arão. E, por fim, expurgaria, tiraria a culpa do seu povo. Judeus e gregos esperavam seus grandes sonhos e esperavam que se tornassem reais. Suas teorias eram como mapas, apontando, indicando o caminho para aquela cidade esperada, embora ainda desconhecida e muito além dos limites em que eles viviam. Em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, o cumprimento viria. Seus sonhos não eram ilusões, mas aspirações válidas. Era só uma questão de tempo. A vinda de Cristo trouxe a perfeição e completude, as magníficas aspirações da busca, aparentemente sem fim, sem resposta, da verdade pela humanidade. A filosofia grega e a lei de Israel foram cumpridas e transcendidas nesse indivíduo, o Jesus de Nazaré. A sabedoria humana e a promessa divina convergiram, e o ponto para o qual convergiram não é uma ideia abstrata, mas é o ponto matemático, é Jesus Cristo. John Wesley captou esse sentimento de expectativa em um famoso hino, Vem Tu, ó muito esperado Jesus, escrito em 1774, ele disse: a força e consolação de Israel, esperança de toda a terra tu és, caro desejo de toda a nação, alegria de todo o coração expectante.
Nessa trajetória de anunciação, Deus está oferecendo o quê? Salvação para toda a humanidade. Por meio do chamado de Abraão, da eleição de Israel como povo escolhido, prolonga-se com alegria na grande história de libertação de Israel da escravidão no Egito, até a entrada na terra prometida. Esse período enfatiza promessas de uma redenção muito maior, de nossos opressores mais cruéis. É um anúncio da libertação do pecado e da morte. O mesmo Deus que salvou Israel do cativeiro no Egito agirá novamente, nesse momento, agora, para redimir todas as suas criaturas dos limites de sua existência, finita e pecadora. Mas quando isso acontecerá e de que maneira? E quem será o novo Moisés levando o povo de Deus para uma nova terra prometida? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é óbvio. O nosso problema é que nós já sabemos a resposta. É Jesus. É óbvio para nós temos a Escritura, nós temos a liturgia, temos a igreja. Mas, porém, ao fazer e refletir exatamente sobre essa pergunta, nós somos forçados a traçar novamente os misteriosos caminhos de Deus na história. Sabe por quê? Ao revisitar lugares e cenas tão familiares como as do Natal, descobrimos novas percepções e temas facilmente ignorados, deixados de lado, em ocasiões em que nossos olhares estavam desatentos. Quero ler para vocês 3 versos de um poeta chamado John Mason Neal, um vitoriano, para descrever essa cena. Ó vem, Emanuel, e resgata o cativo que chora no solitário exílio aqui, até que o Filho de Deus apareça. Regozija-te, Emanuel virá para ti, ó Israel. Ó vem tu, Rei Davi, vem e abre a nossa casa celestial. Torna seguro o caminho que leva para o alto, que não mais temos motivos para gemer. Regozija-te, Emanuel virá para ti, ó Israel. Ó vem tu, aurora do alto, e alegra-nos com tua aproximação. Dispersa as nuvens sombrias da noite e a sombra escura da morte põe a correr. Regozija-te, Emanuel virá para ti, ó Israel. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, do versículo 26. Ao versículo 38, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Eu separei uma pintura para mostrar para vocês, chamada Esse Ancilla Domini, eis a serva do Senhor. Os meninos vão projetar ela aqui. Se você não conseguir ver, depois você pode olhar no livro ou na internet. Eis a serva do Senhor, de um autor chamado Dante Gabriel Rossetti. Essa cena da anunciação do anjo
contando a Maria o que aconteceria, é muito popular entre os artistas cristãos. Se você digitar uma busca rápida, natividade, você verá pinturas e mais pinturas sobre esse momento. Mas, normalmente, Maria era retratada como uma jovem nobre, vestida com muitos ornamentos, com ouro, com um pouco de pompa, aceitando humildemente a grande responsabilidade colocada em seus ombros. Gabriel geralmente aparece segurando um lírio. Se você pode olhar, ele tem um lírio na mão. O lírio já era aceito e conhecido como um símbolo de pureza. Mas nessas cenas, onde a natividade é normalmente retratada, parece que se perde um pouco a humanidade fundamental daquele momento. Parece que é deixado de lado nessas cenas a surpresa, o choque e o medo de Maria, quando de repente aparece um anjo. E isso muitas vezes é deixado de lado para se colocar um certo glamour naquela imagem. Mas a pintura de Rossetti não é assim. Não. Quando você olha para essa pintura, você vai ver Maria como uma jovem morrendo de medo, né? Olha lá, uma jovem em estado de medo, encolhida contra a parede, com os olhos cabisbaixos, quase aterrorizados, evitando o contato com o anjo. A gente acabou de ver em Lucas, Maria fica aterrorizada, perturbada com o anúncio do anjo. Rossetti descreve maravilhosamente o estado de espírito dessa jovem. Ela parece querer ficar o mais longe possível do anjo, percebe? Ela está encostadinha na parede, com vestes simples, num quartinho comum, simples. O que vemos nessa cena é a perplexidade de Maria, quando ela diz: como isso poderia acontecer? A atitude dela, nos olhos daquela personagem que Rossetti usa como modelo, a sua irmã Cristina, para pintar Maria, os olhos dela parecem representar uma mistura de desalento e medo, angústia. Se você olhar mais de perto, você vai ver, ela não olha no anjo, mas ela olha para o lírio. Ela não tira os olhos daquele lírio na mão do anjo. Por quê? Simbolizando pureza. Talvez enfatizando a pergunta dela: como eu, uma virgem pura, posso dar à luz a uma criança? Quem dirá? O Filho do Altíssimo, o sucessor de Davi. A declaração de Gabriel deixa Maria chocada e perplexa. O grande tema da profecia divina repentinamente deixa de ser uma ideia abstrata e torna-se particular, específico, e que transformará a vida dessa jovem por meio da sua obediência, e não somente a dela, mas a vida de todo o mundo. Senhor, ajude-nos a compartilhar desse sentimento de reverência e perplexidade de Maria, quando estivermos transmitindo ao mundo os seus propósitos de redenção. Que possamos ser obedientes à Tua vontade, qualquer que ela seja. Pensando sobre o nascimento de Jesus, a história, a narrativa do nascimento de Jesus é provavelmente a narrativa mais celebrada da história da humanidade. Nós, cristãos, celebramos isso todos os anos no Natal. Cada detalhe acentuado por meio de cartões, canções, encenações natalinas, mensagens sobre o Natal. O grande tema bíblico do cumprimento da profecia permeia, mais uma vez, a narrativa bíblica, pois se demonstra que o nascimento de Cristo dá continuidade e expande a história da forma como Deus lida com Israel. O Deus de Israel realmente visitou o seu povo e redimiu o seu povo, mas esse mesmo Deus também redefiniu o seu povo, acabando com toda barreira de raça, gênero e posição social, a fim de que todos, isso mesmo, todos possam conhecer o amor de Deus e compartilhar a salvação de Deus. Todos nós somos convidados a festejar a mesa suntuosa do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7.
Lucas 2, 1 a 7. Pega água para mim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito, quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero mostrar para você agora uma outra imagem. Natividade de Van Dyck. Observe essa imagem. Sei que talvez você não vai conseguir ver todos os detalhes de onde você está, mas observe essa imagem, olhe para ela um pouco. Aprecie a beleza dessa cena. A imagem da vulnerabilidade da criança sempre serviu para enfatizar a humildade de Deus. Essa cena também é muito retratada. Tanto pela entrada de Deus nesse mundo, quanto por sua situação tão simples, tão desprovida, tão humilde. Van Dyck, em sua pintura Natividade, foca nossa atenção exclusivamente na mãe e no bebê. Olha só, tudo em volta parece mais distante, mas no bebê e na mãe tem uma luz. A própria luz dela parece que vem do próprio bebê. O foco está no centro, naquela criança, sugerindo, apenas fazendo uma menção sobre o contexto. Note bem, ele não enfatiza magos, não enfatiza animais, não enfatiza o estábulo. Ele coloca o foco na criança e no bebê. E essa é a forma dominante de retratar o nascimento de Jesus no Ocidente. Por quê? Porque se a palavra, se o verbo, se o logos se fez carne em Cristo, então esse evento, tanto como ideia, quanto como imagem, tem de ser o objeto da nossa contemplação. Mas tem alguns detalhes que ele não deixa passar, que nós podemos nos apropriar disso e nos deleitar nessa beleza. Repare na palha onde a criança está. A palha é grossa, é áspera, não é uma cama de algodão, não é fofinha, ele coloca uma palha rude, áspera. Ele não quer deixar dúvidas, era humilde, era grosseiro, foi um nascimento vulnerável. Mas, apesar disso, essa imagem transmite uma tranquilidade. Olhe para o rosto dela, olhando o bebê, descobrindo ali o paninho, revelando Cristo. Um poema em inglês retrata essa tranquilidade. Veio todo silencioso. Estava sua mãe ali, como um abril orvalhoso que sobre a grama cai. Um leve orvalho caindo sobre a grama. Foi a expressão que ele achou para descrever esse momento de paz e tranquilidade. Sabe, algumas pinturas da época, elas trazem pastores, reis magos, presentes, mas Van Dyck não. A mãe e o menino sozinhos, sem visitas, sem mais ninguém. Mas eles não estão totalmente sozinhos. Tem alguém ali. Em geral, um boi ou um jumento é acrescentado na cena. Repare depois, ou um boizinho ou um jumentinho sempre estarão nessa cena. E ele aparece ali, um jumento, simples, humilde, nas sombras, esperando pacientemente. Mas por que um boi e um jumento? Do século II em diante, os comentaristas do nascimento de Jesus Cristo, eles ligaram o evento do nascimento de Cristo com o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o boi conhece o seu proprietário, o jumento, o coxo posto pelo seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Essa passagem profética foi ligada a Cristo para demonstrar que toda a ordem criada está envolvida
no nascimento de Cristo e de que a nova criação resultará de sua encarnação, morte e ressurreição. As únicas testemunhas do nascimento de Jesus foram os animais, que temporariamente ficaram sem o seu alimento, para que Jesus pudesse usar a manjedoura como berço. A natividade, conforme vista pelos olhos da fé, diz respeito a Deus escolher, por amor e compaixão, entrar em lugar tenebroso, distante e solitário, que chamamos de história humana. Veja o fundo da pintura, acima da mão esquerda dela. Um local distante, sombrio, nublado, esquisito, traz um certo medo, uma certa dúvida: o que é aquilo? Que forma é aquela? São as sombras da natureza humana em que Cristo se enfiou. Em vez de nos convocar para que o encontrássemos nos lugares celestiais, o Senhor escolheu encontrar conosco no local onde estamos, mesmo que ele seja cheio de sombras, trevas e morte. Isso mesmo, Cristo seguiu em frente em sua jornada. E essa jornada começou em um estábulo. Thomas Peston retrata isso em seu salmo para a manhã de Natal. Veja, o grande Criador fez a si mesmo uma casa de barro. Um manto de carne virgem tomou, que vestirá por nós. Ouça o sábio e eterno verbo. Como um bebê chora, o Senhor veio como servo, e Deus no berço repousa. A delicada imagem de Van Dyck pode facilmente se tornar o ponto central de uma das percepções cristãs mais importantes e fundamentada nas Escrituras. Que quando Deus veio à Terra, sua vinda não se assemelhou à imagem de um exército invasor enviado para derrotar as defesas seculares do mundo. Deus veio a esse mundo em dependência e fraqueza. A encarnação não é uma invasão agressiva e destrutiva, em que a humanidade pecadora é espancada, violentada para se submeter a Ele. Não. É um ato de sedução, em que se demonstra o amor de Deus, e o amor da humanidade brota em resposta à ação do Senhor. Deus entra em nosso mundo para tornar seu mundo conhecido e possibilitar a nossa entrada nele, não como penetras invasores, mas como convidados bem-vindos, como filhos. O Senhor muda nosso mundo, não pela lei, nem pela ameaça da força, mas pela morte e ressurreição. Mais um poema de Robert Southwell, Novo Céu, Nova Guerra. Esse bebê, recém-nascido, veio para pilhar Satanás e seu aprisco. E o inferno, à sua presença, treme, e ele, de frio, de fato geme. Pois com esse sábio manso, desarmado, o portão do inferno ficará abalado. Com lágrimas, luta e conquista tudo, tendo o peito nu por escudo. Seus golpes, o choro do bebê mimoso, e as flechas, os olhos chorosos, sua insígnia marcial, o frio e a fragilidade gentil, e o corcel do guerreiro, a carne débil. O poder de Deus, como Lutero dizia várias vezes, está escondido sob a fraqueza. Tanto o berço de Belém como a cruz do Calvário revelam um Deus que escolheu ser conhecido e agir por meio da vulnerabilidade. Portanto, que diferença faz a doutrina da encarnação? Quais percepções ela nos permite ter? Como ela impacta nossa oração, nossa adoração? Talvez a resposta mais simples seja a seguinte: isto significa que Deus é semelhante a Cristo. Quando cristãos falam sobre Deus, querem dizer que Deus foi revelado em Jesus Cristo, o Deus encarnado.
Senhor, agradecemos porque o Senhor escolheu vir habitar em nosso meio como um de nós. Que possamos captar novos vislumbres da sua glória e que nossa vida possa refletir essa glória. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus encarnado. Obrigado, porque na Tua presença o inferno treme e nós não precisamos mais gemer. Louvado seja o Senhor pela obra da encarnação e pela vulnerabilidade e pelo poder oculto pela fraqueza que transforma o nosso mundo, redime nosso coração e redefine o nosso ser conforme a Tua vontade. Abre a nós novos vislumbres dessa glória. É o que Te pedimos em nome de Cristo. Amém.
Deus Pai, muito obrigada por ter enviado Jesus por nós. Obrigada, Pai, por ter enviado Ele numa forma 100% Deus, 100% humano, Pai, para que nós possamos experimentar o Teu amor, Pai. Muito obrigada. A nossa oração esse Natal, Pai, é que seja mais sobre Jesus, menos sobre nós, Pai. Que no meio de tanta incerteza, tanta coisa acontecendo esse ano, Pai, nós queremos lembrar que temos um Deus que é soberano sobre tudo, um Deus que nos amou primeiro, então por isso nós podemos amar os outros, Pai. Então que o Senhor seja louvado hoje, esse Natal, Pai, e Amém. que nós possamos experimentar mais a Tua graça esse Natal. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa música? Luz do mundo. Luz do mundo desceu às trevas, abriu meus olhos, fez-me
consegue, Pai. Na verdade, a gente não consegue entender esse grande amor que o Senhor derrama por nós todos os dias. Mas é possível, sim, conhecer o Senhor, Deus. E o Senhor deseja nos conhecer. Então, como a Grace orou, eu peço que esse Natal seja mais sobre o Senhor e menos sobre nós. E que a gente encontre, Pai, descanso e paz no Senhor. E esperança para o futuro, porque temos Jesus. E nada pode nos separar do Teu amor, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Obrigado, gente, pelas músicas. Olha, agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Eu vou convidar o pessoal que está no segundo piso aí, nos assistindo, para descer para cá, para que a gente possa celebrar juntos, tá bom? A ceia do Senhor. Enquanto isso, vocês que estão aqui, nós vamos pegar as nossas cadeiras e vamos empilhar todas naquele cantinho ali, tá bom? Para termos espaço de pé, e o pessoal de casa vai separando aí já, né? O seu vinho, o suco de uva e o pãozinho, para a gente celebrar juntos daqui a uns 2 minutinhos, tá bom? Então vamos colocar as cadeiras no cantinho, o pessoal daí de cima vem descendo, tá bom? Ei, filhinho. Olha só. Hoje é um dia especial poder celebrar essa ceia. Porque a gente está finalizando o ano talvez mais diferente que todos nós tivemos a oportunidade de experimentar como indivíduos, mas também como comunidade, né? Nós sabíamos no começo como seria. No começo da pandemia, eu nem sabia se seria o seu pastor, para falar a verdade. Então, no meio de toda essa pandemia, tanta coisa aconteceu. Mas sabe, o Espírito hoje, em que nós chegamos à mesa de Cristo, para compartilharmos disso, eu creio que você vai concordar comigo. Apesar de tudo, é um espírito de gratidão. Somos gratos. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos ajudou. Deus nos deu pessoas, estratégias, métodos, mensagens. Deus cuidou de nós. Deus nos carregou nesse período. E temos confiança, esperança de que Ele ama e cuida da sua igreja muito melhor do que nós, muito mais do que nós. E Ele vai continuar
cuidando da igreja dele. Tantas coisas acontecendo. Finalmente, os Dowry chegaram, né? Jeff e sua família estão conosco. Finalmente, né? Chegaram. Então, temos tanto para agradecer a Deus o que Ele tem feito. Então, antes de entrarmos na ceia, eu quero convidar um de vocês, um homem e uma mulher, para que façam uma breve oração de agradecimento a Deus. Tá bom? Um homem e uma mulher, por favor, podem orar e vamos agradecer a Deus. Amém. Amém, amém. Quando celebramos a ceia juntos, é uma recordação do que Cristo fez. É uma recordação, como Ele mesmo disse, façam isso em memória de mim. Mas é também uma recordação que nessa mesa somos todos irmãos. É uma recordação e uma celebração de que o que nos une é esse Cristo encarnado, que assumiu toda essa carne, todo esse peso por nós, que passou por tudo isso, para que pudéssemos nos chamar de irmão e desfrutar dessa mesa, a mesa do Senhor. Eu vou ler para nós um texto, diz assim, em 1 Coríntios: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós temos o prazer de estar à mesa de Cristo, mas nós queremos também aproveitar esse momento para nos valer do sacrifício dele. Nós recordamos do sacrifício, mas também nos apropriamos mais uma vez desse sacrifício em um ato de confissão, de entrega, de perdão. Então nós vamos tirar alguns segundos para orarmos em nosso íntimo, confessarmos a Deus qualquer pecado, buscarmos nele o perdão por meio do seu sacrifício, para então tomarmos juntos a ceia. Vamos ter esses momentos. No final eu vou orar.
Senhor Deus, muito obrigado pelo perdão. Obrigado porque recordar o seu sacrifício não traz somente em nossa memória cenas de uma crucificação cruel, mas traz também ao nosso coração refrigério e perdão para pecadores cruéis. Eu te louvo por esse perdão. Em nome de Cristo queremos nos aproximar e tomar dessa mesa junto com o Senhor, celebrar e agradecer a tua obra. Em nome de Cristo. Amém. Você pode chegar e pegar um kit para você, e logo que todos que vão participar já tiverem pegado, a gente vai dar sequência na celebração, tá bom? Fique à vontade. Muito bem. Eu vou pedir o Tiago para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo sacrifício, pelo sangue e pelo corpo dele. Depois nós vamos comer e beber juntos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, momento onde nós estamos reconhecendo o seu nascimento, mas também lembrando, ó Pai, a esperança que há dentro de nós, porque o Senhor morreu naquela cruz, ó Pai. Essa é a razão porque podemos chegar a essa mesa, comer do pão, beber do suco, de lembrar, ó Pai, o teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Deus, pelo seu plano de resgatar a humanidade. Obrigado, Deus, pelo seu amor por nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de agora sermos chamados seus filhos, ó Deus. Que este momento aqui, ó Pai, que essa lembrança de todo ano, ó Pai, a esperança que irá arder em nossos corações, possa ser de constantemente entender que a tua boa mão tem sempre operado, atuado, e a sua graça, ó Pai, tem sido rendida a nós, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado pelo seu sacrifício e pela oportunidade de estarmos à tua mesa. Nós oramos a ti, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos comer e beber juntos. Obrigado, Jesus.
pelo teu corpo moído pelos nossos pecados, pelo teu sangue derramado por nossos pecados, pelo sacrifício substitutivo. Obrigado pelo perdão dado a nós. Obrigado pela justiça concedida a nós. Ah, Senhor, como é bom saber que quando a tua justiça nos contempla, ela contempla o sacrifício de Jesus e não os nossos pecados. Obrigado por relembrarmos disso. Nos ajuda a nunca perder isso de vista. A sempre lembrar quem somos em função de quem o Senhor é primeiro. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esta lembrança preciosa. Em teu nome oramos. Amém. A gente vai cantar mais uma música para finalizar o nosso tempo. Sempre será. Sempre será o que hoje é, tão justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Sempre será. Sempre será o que hoje é, tão justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Em seu Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Amém. Encerramos o ano com o coração grato, cheio de louvor a Deus. Um pouco incompleto, porque a gente não pode se abraçar agora, né? Seria lindo se a gente pudesse se abraçar agora e encerrar, mas não pode, tá? E encerrar o ano, tá bom? Mas graças a Deus,
chegamos até aqui. Deus os abençoe, tenha um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. A gente entra em recesso hoje, tá bom? O escritório e os atendimentos pastorais até dia 5, tá bom? Tá aí de recesso. E os cultos estão em recesso até dia 17 de janeiro. Então nós voltamos com o escritório e com os atendimentos pastorais no dia 5 e voltamos com os cultos no dia 17, aqui mesmo, nesse prédio, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os faça recordar o sacrifício de Cristo. Bom domingo.